Estamos aqui novamente no podcast Mentalidade e Progresso. Seja bem-vindo você que nos acompanha. Aqui nós trazemos convidados especiais, convidados que têm histórias de sucesso, que têm uma jornada de empreendedorismo, de negócios. E hoje eu trouxe um convidado especial para falar de marketing, de empreendedorismo, mas também para falar de um tema sensacional, que é muito abrangente, né, nos dias de hoje, que é a inteligência emocional. Não sei como que você tem cuidado das suas emoções, se você tem... como que é que fala? Lidado com as emoções, sabe? Gerenciado ela, né? Essas palavras famosas que o pessoal usa aí. Só que como que você tem que gerenciado isso? Eu quero apresentar aqui rapidamente o Denner, nosso amigo, estrategista digital de negócios. Cara, me conta mais sobre você. Cara, bom, primeiramente, um prazer imenso estar aqui, viu? Mentalidade de progresso. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês, poder falar um pouquinho sobre inteligência emocional, Show. Marketing, né, como você comentou. E, cara, é um negócio tão interessante porque o primeiro ponto que a gente precisa sempre entender da mentalidade, das emoções, é entender a diferença entre sentimento e as emoções. Concordo. Então, quando eu consegui identificar isso, eu consegui modificar minha vida profissional, que é a parte do marketing. Então, primeiro eu mudei minha mentalidade através das emoções, e aí sim eu consegui dar certo no marketing digital. Legal, maravilha. Olha só, gente, aguarda, fica até o final desse vídeo, já se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários já por que você entrou nesse podcast. Será que foi o título que chamou sua atenção? O que chamou sua atenção? Comenta aqui embaixo, deixa esse comentário, a gente quer saber a sua opinião, saber, conhecer você também, tá bom? Denner, eu gostaria de já começar, cara, quem é o Denner? Como que ele chegou até aqui hoje? Bom, show, maravilha. Falar aqui pra galera, né, meu nome é Denner Dark, Dark com C, não é Dark com K. Tenho 23 anos hoje. O Denner, ele é o cara que, desde os 4 anos, ele perdeu a mãe dele. Eu conto isso porque faz todo sentido na minha trajetória. Fui criado com diversas conturbações dentro em questão familiar. Sim. E tudo isso foi me formando a ter complicações nas minhas emoções. E aí, tudo isso... Eu sempre me perguntava durante a minha vida o porquê que eu era uma pessoa travada, porquê que eu era uma pessoa que tinha medo, porquê que eu ficava tremendo quando eu ia fazer apresentações em alguns locais, né? Escola, uma vez eu fui virar corretor, eu ficava tremendo. Caraca. E eu tive que tentar identificar o que me fazia estar daquele jeito. Então, cada ponto da minha vida eu tinha que fazer um descobrimento, né? Cativar algo que estava preso, né? Lixos que foram lançados sobre a minha mentalidade enquanto eu crescia, para mim conseguir me tornar hoje o que eu faço. Então, hoje eu sou estrategista de marketing digital, tenho clientes na Califórnia, onde eu tenho uma equipe que trabalha também junto comigo. Inclusivamente, eu quero mandar um abraço para a minha equipe que está aí, está assistindo. Sem eles, eu não conseguiria estar administrando tudo isso, querendo ou não faz parte da onde eu cheguei hoje, e são profissionais excelentes. Top. Esse é o Denner Dark. Maravilha. Denner, que incrível, cara, a sua história, porque eu me coloco muito nisso, né? Eu me identifico com a sua história porque eu era tímido também, cara. Um dos motivos de eu ter esse podcast aqui, gente, é porque eu sempre fui travado, sempre tive dificuldade de me comunicar. Eu nunca fui uma pessoa, tipo, cara, não, vamos falar, sabe? Eu sempre admirava essas pessoas que é líder, né? Que, tipo, comandava o grupinho ali de escola e tal. E eu sempre cara, eu queria ser assim também, sabe? Pô, mais inibido, sabe? Eu sempre tinha essa trava, esse bloqueio. E é antigo isso, né? Eu fui estudando, né? Que tem base na rejeição. Exato. Rejeição, mágoa, né? Muitos conflitos internos. É um negócio doido, cara, porque eu na minha mente, quando eu era mais novo, eu achava que o meu negócio era ser jogador de futebol. Mas dentro de mim era o desejo de ser reconhecido. Caraca. Então, eu não era aceito pelas pessoas na escola, mas olha só que negócio doido. O pessoal vai pirar entendendo isso aqui. A gente cresce com um bloqueio da rejeição, e eu cresci. Então, essa rejeição de mim não veio durante o percurso. Foi algo que a minha mãe passou, né, epigenética que a gente chama. Então, enquanto minha mãe estava comigo dentro do período de gestação, ela teve um período de rejeição, medo, e muitas dessas coisas foram passadas para mim.
Então, eu descobri tudo isso com o decorrer do tempo, estudando e muitas outras coisas. Mas por que eu falo sobre isso? Porque foram todas essas travas que me prenderam durante todo o tempo e eu não sabia onde que era. Então, conforme eu caminhava dentro da escola, eu pedia para as pessoas me rejeitar. Isso é doido, porque a gente que carrega a rejeição, a gente pede para as pessoas nos rejeitar. Caraca. Então, você tá na escola, as pessoas te rejeitam, não é porque eles querem te rejeitar, é porque você tá carregando algo. Enquanto você não mudar aquela frequência e começar a criar valor sobre dentro de você, você não vai conseguir fazer as outras pessoas te incluir nesses grupos. Uau. E eu, na época, usava o futebol como uma forma de me incluir. Eu era bom no gol, na verdade... Era ruim na linha, né? Então, quando você é ruim na linha, o pessoal fala assim, então vai lá pro gol. Você é o último a ser escolhido, muitas vezes, né? E aí o pessoal fala, já que você é ruim na linha, põe você pro gol. Então eu falei, já que eu tenho que ficar aqui, então eu vou ser o melhor nisso que eu faço. Sim. E aí foi indo. Então eu usei um desses meios, né, de me incluir em grupo. E olha que interessante você falou, né? Tipo, é a pessoa que transmite isso. É a própria frequência, né? Eu tenho uma coisa comigo que a frequência, ela atrai, ela transmite e ela conecta. Exato. Ou seja, porque a gente é como um sinal de Wi-Fi. Quando a gente tá liberado, né? As pessoas conectam a gente. Ou se a gente tá ali fechado, as pessoas não vão se conectar, né? E é muito pelas expressões também, né? Porque como que a pessoa, ela carrega isso? Como que a outra pessoa, ela tá meio que bloqueada a não conectar? Como que funciona? Então, existe um negócio com o decorrer do tempo que é o ego. Então, quando você tem um problema, se você não trabalhar o seu ego, diminuir, né? Na Bíblia fala muito sobre o eu. O eu é o ego. Sim. Então, todas as vezes que você não está aberto a aprender, você deixa de absorver muitas informações, muito conhecimento. Então, por exemplo, imagina que você é um especialista na sua área. Eu sento aqui para conversar com você, mas ao invés de eu parar de falar e te ouvir, eu vou ficar falando um monte de coisa que não falar de mim. Eu tô perdendo a oportunidade de aprender algo valioso. É verdade. Então, a gente precisa saber que todos nós, seres humanos, temos bloqueios, problemas emocionais. E a gente precisa estar aberto para aprender com outras pessoas. Às vezes até com pessoas mais novas. Eu já tive problema de conversar com pessoas que olhavam para mim por uma questão de idade e falavam assim, você vai me ensinar alguma coisa? Uau. Eu ficava quieto. Caraca. Porque assim, é uma questão de conhecimento. Então, quando você sabe aquilo que você carrega, você não fica brigando para as pessoas aprender. Você fala, eu tenho algo valioso, por exemplo, você tem a água aqui, ó. Você tá morrendo de sede, aí imagina que você não tem água. Eu falo, mano, eu tô com a água aqui. É escolha sua querer rejeitar ou não, entendeu? Sim, é verdade, eu não preciso brigar pra você, mano, bebe a água, você que tá com sede. Você tá com sede, eu tô te oferecendo, você não quer, tudo bem? É verdade, faz sentido. E eu tomo muita água, viu, gente? Eu preciso de água. Direto a garganta tá secando, cara, preciso de água. E que você falou faz sentido, irmão, porque às vezes a gente que é novo, tá nessa área do digital, né? As pessoas, elas olham com uma certa, tipo, poxa, você vai me ensinar alguma coisa, tal, né? E eu acredito que é isso, é a pessoa mudar a mentalidade dela pra falar, poxa, é ter aquela mentalidade de crescimento. Eu falo muito isso, cara, ter essa mentalidade porque é o que vai fazer você crescer, sabe? Tem a mentalidade de escassez e a mentalidade, né, de progresso, né? Progresso, de crescimento. E é isso que vai fazer as pessoas crescer, né? É se abrir pro novo, é se abrir pras coisas novas. E, cara, eu gostaria de entrar mais na parte, tipo, de trabalho, assim, cara. O que você faz hoje? Como que você ajuda outras pessoas? Show. Bom, na minha área como estrategista de marketing digital, eu entro em conjunto com a minha equipe, né, com o designer, gestora de tráfego, criador de landing page. Eu tenho que fazer análise do mercado lá fora, entender qual é os meios de tráfego que mais vão fazer sentido, qual que é o valor de orçamento que o pessoal lá fora tá trabalhando. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem clientes que o leilão tá ali R$20. Lá nos Estados Unidos vai estar em dólar. Mas será que vai mudar muito por ser dólar ou vai ser $20 também? E aí, quando eu vou ver, tem clientes que a média de leilão tá $20 por dia. Sim. Tem outros que tá $80 por dia. Mas aí depende do quê? Depende do serviço que o cliente apresenta. Então, hoje eu tenho um cliente que ele tem uma empresa desde 1880. Acho que é 1880. Uma empresa bem antiga, de arreios de cavalo. Tem uma cliente também que ela
ela é advogada Sim. e tem uma de reposição hormonal. Então, cada nicho ali, eu tenho que criar uma estratégia personalizada, né? Como que eu vou atrair? Sim. E aí eu tenho que passar toda essa orientação para a equipe. Olha, vamos usar isso aqui como uma isca, vamos usar isso aqui para a gente fazer o engajamento, entender o que, que é o topo, o meio de funil, qual que é a boca do funil, como é que a gente vai fazer para chegar nesse cliente, como é que a gente vai fazer para vender de forma recorrente. Então, tem todo um segredinho de forma estratégica, Legal. né? Hoje você está bem na estratégia mesmo. Muitos acham que é só subir um tráfego pago e você já está ali lucrando, mas, cara, hoje em dia, no marketing digital, você tem que ter a esteira de produto para você conseguir lucrar. E às vezes não vai ser no primeiro produto que você vai lucrar. E para você conseguir entender isso, você precisa de um estrategista para ele te apresentar a ideia. A pessoa ali por trás ali é o cabeça, né? É a mente por trás do negócio. Exato. Que é isso que faz as coisas acontecer. De uma forma bem simples, vou pegar um exemplo, de um mercado, por exemplo. Bem simples, né? Todo mundo vai no mercado fazer compras. Para toda aquela estrutura funcionar, né? O caixa, né? O estoquista. Tudo ali tem alguém por trás gerenciando aquilo, né? Não é talvez o estrategista, mas é o gerente, é o dono ali, não é verdade? E você hoje tá bem nessa parte estratégica do negócio. Cara, que top. Eu fiz a pergunta assim, tipo, o que você faz hoje, só que eu gostaria de ir mais profundo, cara. Tipo, o que você acredita... Assim, eu sempre pergunto pro pessoal que vem aqui, né? O que você acredita ser o seu propósito de vida hoje? Sabe? Aquilo que você fala, poxa, é isso que queima no meu coração, sabe? Porque todo mundo tem isso, cara. Todo mundo tem essa chama dentro de si, sabe? Cara, você falou tudo. E foi uma das coisas que mais me complicou durante o tempo, porque eu precisava entender o que eu precisava trazer pro meu conteúdo do meu perfil. E aí, onde entra muito, será que eu vou falar sobre marketing? Será que eu vou falar sobre inteligência emocional? E eu ficava nesse jogo, porque hoje em dia tem o pessoal que é coach, que é mentor, mas o meu objetivo não é querer ser nem coach. Não sei se eu posso definir não querer ser mentor, mas eu quero utilizar a área da inteligência emocional porque, né, o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. É verdade. E eu tive muitos problemas com questão, como eu falei, familiar, construções, emoções, muitas coisas que foram lançadas, até eu lançar a teoria do como que a água vai parar dentro do coco. Você sabe me definir como que isso acontece? Pô, agora pegou. Eu nunca na minha vida pensei nisso, cara. Como? Não sei, agora me explica. Como que a água vai parar no coco? Vamos lá. Cara, e essa foi uma analogia que eu segurei por muito tempo dentro de mim. E era uma analogia que Deus tocava dentro do meu coração para mim utilizar isso como uma forma de mostrar às pessoas com o meu propósito da inteligência emocional e de mostrar como que as nossas emoções elas vão parar dentro de nós. Como que isso é construído? E aí eu identifiquei que a gente tem o coqueiro, né? Imagina aqui o coqueiro. E aí aqui no microfone tá aqui as palhas, né? As folhas do coqueiro, tem uns coquinhos aqui e tal. E dentro do coqueiro tem a água. Agora, para representar ainda melhor, a gente vai usar o copo aqui como coco. Como que essa água ela vai parar lá dentro? Então, essa água, ela passa por um processo para ela estar lá dentro. E o coco, ele é como se fosse o nosso sistema límbico. O sistema límbico dentro do nosso cérebro ele é responsável por armazenar as nossas emoções, que trabalha junto com a memória. Então, todas as vezes que você passa por um processo de uma memória mais forte, que as emoções elas estão mais fluidas, faz com que você grave aquele sentimento sobre aquilo e você aprenda algo. Então, por exemplo, se você tem medo de apresentar em público, é porque em algum momento você se colocou em uma situação de vulnerabilidade e fez com que aquela emoção ficasse cravada lá dentro. Então, às vezes o seu medo não é de estar num podcast, às vezes o seu medo não é de estar na televisão, às vezes o seu medo não é de estar gravando vídeo para os stories, mas é estar em vulnerabilidade, que é uma situação que é tipo o medo do como as pessoas vão te enxergar. É isso? É dessa forma que cria os bloqueios nas pessoas? E aí começa a ser criado todos esses bloqueios, e os bloqueios, eles é uma forma assim de te travar, porque imagina só que o nosso cérebro, ele quer nos amar.
E a forma dele nos amar é nos proteger de tirar a gente de uma situação igual. Só que quando te tira de uma situação igual, te impede de crescer. Uau, é Porque verdade. o crescimento é você fez algo errado. Agora, né? Tava conversando com um amigo, Thomas Edison errou 99 vezes para criar a lâmpada. Na 100ª ele criou. Ele criou. Então, a gente vai precisar errar para poder chegar no acerto. Então, o bloqueio, ele vai sempre te impedir de dar continuidade. Então, uma pessoa que tem uma alta performance é uma pessoa que busca romper todos os dias, ir para um próximo nível, para não continuar nessa questão dessa trava. Sim. E aí, muita gente fala assim para mim, mas como é que eu faço para perder o medo de gravar vídeo nos stories? Verdade. Tá é aí. só ir lá e gravar. Que ela vai perder esse medo. Você entende como que é doido? Porque a forma de perder o medo é a forma mais ridícula que é só ir lá e fazer. É verdade. Então, eu tenho medo de fazer tal coisa. Como é que eu faço? É só ir lá e fazer. É só ir lá e fazer. Assim, Cara, na teoria realmente é fácil. Mas realmente na prática, para algumas pessoas, por exemplo, às vezes o meu medo de alguma coisa pode ser engraçado para você. Aí às vezes o que é um bloqueio para você, para mim pode ser engraçado. Por quê? É diferente quando não tá acontecendo com a gente. Sim. Mas, cara, é rompendo, né? Sabe? É fazendo aos poucos. Eu usava muito a live escondida do Instagram, que tem como você subir lá uma live só pra você, privada. E eu ficava subindo lá e ia treinando. Tô aqui fazendo a live, inteligência emocional, tal, água dentro do coco. Mas enfim. Pode falar sobre isso. E aí, em resumo, por esse processo que as raízes, elas pegam da terra, sim, por exemplo, as minhocas, elas passam, elas deixam adubo, algumas coisas que são lançadas sobre o coqueiro ele vai extraindo, ele vai puxando, vai passando por todo o seu corpo até chegar naquelas fibras que joga dentro do coco. Ou seja, o coco, sistema límbico, a água, as nossas emoções, e o coqueiro somos nós. Sim. E aí, por que a gente fala isso? Porque no processo do coqueiro tem que ter o jardineiro fazendo o quê? O processo de raspagem para tirar as pragas. Porque senão o coqueiro, ele cresce não saudável, né? Ele cresce de uma forma porque as pragas elas vão começar a roubar os nutrientes. Sim. E muitas das vezes, por que essa analogia ela é perfeita? Porque às vezes, às vezes não, diretamente na nossa vida, existem pessoas que são lançadas no nosso dia a dia, escola, trabalho, e funcionam como essas pragas. Até os pais. Às vezes até os pais, pessoas com uma figura de autoridade, elas começam a lançar palavras negativas e essas palavras negativas começam a estragar os nutrientes que estão em volta. Então o coqueiro não vai crescer saudável. Sim. E aí talvez a gente se pergunta, mas o que isso tem tudo a ver com a nossa mentalidade? Eu tive um processo, como eu falei, da minha criação, de que eu não podia errar. Então, por exemplo, quando eu errava, eu apanhava muito. Então, era qualquer errinho dentro de casa, eu tava apanhando. Não fez tal coisa, você vai apanhar porque não fez, entende? Não era um jeito de ensinar, falei assim, é desse jeito, não fui criado dessa forma. Então, meu cérebro, todo momento, errar é errado, errar é errado. Então, no meu coqueiro, foi lançado tudo isso. Foi lançado sobre a terra essas negatividades de muitas coisas. Sim. E conforme eu precisava me desenvolver, eu tive que identificar para me conseguir chegar como curar isso e conseguir me tornar um estrategista de marketing. Por quê? Tentei ser jogador de futebol. Eu vendi ovo já na rua, já vendi trufa na escola, eu vendia... Cara, já trabalhei com muita coisa. Trabalhei pregando botão. Então, tentei ser corretor. Então, foram muitas coisas que eu ficava tentando fazer. E eu ficava, mano, é isso aqui que vai fazer dar certo. E quando eu ia ver, eu não era resiliente para fazer. Você não ia até o final. Exato. Eu lembro até hoje do dia que eu tava junto com um professor meu, que eu virei jogador da base do Amadense lá em Sergipe. Você era de lá? Eu fui pra lá, fiquei um tempinho lá jogando. Tá. Sim. E aí o professor jogou uma bola lá do meio de campo, ele chutou, eu tava adiantado, né? E assim, era só pra recomeçar ali o treinamento. Sim. Só que a bola pingou e me encobriu. E aí só de acontecer isso, ele começou a me xingar e começou a gritar comigo e aquilo começou a me incomodar dentro.
Caraca. E aí eu não sabia também cobrar tiro de meta. Fui treinado em escolinha jogando society, não treinava campo. Então não era bom treinando tiro de meta. Então esse meu erro me fazia na minha cabeça. Eu acho que eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E aí eu falei, então eu vou desistir, larguei. Nossa, cara. Então todo mundo ficava falando, você vai ser profissional nisso. Mas enfim, aí eu no decorrer eu falei, eu vou começar a entrar no marketing digital. Aí no marketing digital foi o que eu trabalhei a mentalidade e consegui chegar. Conseguiu romper isso. Consegui romper. Caraca, que top. Essa história é fantástica. Eu vou pedir só pro Keverson abaixar um pouco o ar. Eu tô congelando aqui, cara. Mas, cara, é sensacional isso, sabe? E eu também, nessa parte do marketing, eu entrei... como eu falei, eu repito, cara, eu me identifico muito com a sua história. Porque, praticamente, eu também já tive a oportunidade de ir no corretor de imóveis. Já vendi também as trufas na rua e tal. Foi pra trazer recurso, mas eu percebi que uma coisa, que todo esse processo, eles estavam me maturando, sabe? Pra aquilo que eu ia viver na frente, sabe? Porque tudo aquilo que a gente passa, todas as dificuldades, elas vão levar a gente pro nosso propósito, pra onde a gente vai viver, sabe? Tudo na nossa vida, né? E nesse processo eu fui aprendendo, cada etapa, cada jornada ali, tipo, corretor de imóveis, isso, eu fui aprendendo algo, sabe? Aprendi vendas, trabalhei em Lava Rápido, aí ali, cara, onde muitos pensam, poxa, é só um bico, né? Alguma coisa assim, trivial. Cara, ali foi um baita aprendizado, sabe? Aprende muito, né? Aprende muito, cara. E eu tava ali olhando o que o pessoal fazia, eu percebi que tudo era um processo. Ou seja, todos os trabalhos que a gente faz, ele é um processo. Se você domina o processo, cara, você domina o negócio. Exato. Muito bom, cara, falou tudo. Se você domina o processo, você domina o todo, cara. Aí ali eu peguei aquilo, cara, é isso, sabe? Você pode criar qualquer negócio que você quiser, cara. Tem noção disso? Você entra num processo de resiliência. Sim. Né? E a resiliência é o fator primordial para o empreendedor. Exatamente. O cara que não tem resiliência, ele não consegue ser um rompedor, não consegue ir para uma próxima fase. É verdade. Porque algo sempre vai puxar ele. É verdade. E a resiliência, cara, muitos perguntam, mas como é que eu faço para ser resiliente? É aí onde entra um processo, cara. A resiliência, ela precisa ser treinada. É verdade. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou acordar e vou para academia, você precisa ir para academia. Então, você vai precisar começar a fazer o processo da academia, não vai precisar, não vai poder faltar. Exato. Vai fazer a alimentação direito, então você começa a treinar. Lavar a louça, não quero, não tô com vontade de lavar a louça, mas você tem que lavar porque tem que lavar. Exatamente, fazer o que tem que ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E nunca deixar de fazer aquilo que você pode fazer hoje para fazer amanhã. E lavar a louça é uma dessas coisas. Por exemplo, tava conversando com um amigo, eu falei, olha, quando você pega um prato sujo e você deixa para lavar no dia seguinte, você tá pegando algo do dia anterior para resolver agora. Então você tá trazendo algo do passado, então não é interessante. Você precisa fazer hoje aquilo que foi lhe entregue hoje para fazer. É verdade. É verdade. Tem até um versículo, cara, que você falou nisso. Eu sou cristão, acredito que a maioria que assiste também são cristãos, sabe? Muito bom. Nessa jornada, a gente sempre encontra pessoas, né? E, tipo, a maioria que eu encontro, cara, que eu faço negócio é cristão, sabe? Eu sou cristão também. Tem o mesmo propósito, a mesma visão. Isso é importante. As pessoas com quem você vai se relacionar, até a empresa que você vai trabalhar. Se não tiver alinhada com o seu propósito, cara, pode ter certeza. Poxa, o cara já não tem o mesmo valor que o meu. Cara, corta, sabe? Porque a gente precisa estar alinhado no mesmo propósito, na mesma visão pra gente poder avançar. E dentro disso que você falou, cara, nossa, é muita coisa que a gente vai falando, que às vezes... assim, você tava falando sobre o coqueiro, né? Isso. Você tava explicando como que a água ia para lá dentro. Exatamente. Então, dentro desse contexto, um dia, aí só entra nessa questão que você falou da religiosidade, né? O Isso. ser cristão. Não, eu ia falar um versículo. Lembrei, gente, lembrei. Lembrou do versículo. O versículo, ele é aquele, faça o que você tem hoje com as forças que você tem, porque para a sepultura, para onde você vai, não há sabedoria, não há conhecimento nenhum. Depois, se vocês colocarem, só de colocar no Google, vocês vão ver. Eu não lembro exatamente o versículo. Só que tem um que fala isso, sabe? Eclesiastes. Lembrei. Nossa, Eclesiastes. É bom, cara. Eclesiastes. Eu gosto muito de Eclesiastes, Provérbios. Exatamente. Ele fala sobre Salmos. isso, cara.
Exatamente. Porque é justamente sobre isso, cara. Porque pra onde tudo que a gente faz, né, nessa terra, cara, a gente precisa fazer conforme as nossas forças. Porque, por exemplo, você tem um sonho, você tem um objetivo, se você não faz com o que você tem ali, cara, você nunca vai chegar, não vai conquistar aquilo que você tem em mente, que você quer, Show. não é verdade? Tem o Cortella também fala, né? Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Essa frase ela é bem semelhante a essa que você falou. Sim. Cara, eu uso muito ela. Meu pai um dia me falou, cara, e eu guardei muito isso. Que ele falava muito assim, trabalhe para as pessoas como se você estivesse trabalhando para Deus. Sim. E eu levei isso muito como algo na minha vida, porque se eu tô trabalhando como pregador de botão, muitas pessoas lá falavam, nossa, mas por que você trabalha tão rápido? Nossa, por que você faz isso se você não ganha por peça que você faz? Eu ganhava pelo dia. Mas eu sabia que eu estava desenvolvendo a minha mente lá dentro. Sim. Porque quanto mais rápido eu ia, mais eu era uma pessoa produtiva. Então, enquanto muitos ficavam dando migué dentro da empresa, talvez o patrão pode ter lucrado muito com o meu trabalho lá dentro. Mas eu acho que eu carreguei algo muito mais valioso do que o lucro que ele levou. Exatamente. É a semente, né? É a semente quando plantada, vai germinar e vai dar muitos frutos. Ó, o versículo aqui é Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Porque para a sepultura para onde vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Muito bom. Cara, isso é muito forte. Isso daqui, gente, não é religiosidade, nada disso. A Bíblia, cara, ela é um livro de princípios, sabe? Isso é bom. Porque é algo que foi escrito há mais de 1000 anos. Ou seja, não faz sentido você não ler, você não aprender e não absorver. Tudo pra você viver hoje, sabe? Porque, se você tem uma ideia, várias religiões, eles usam a Bíblia, cara, como base. Pra eles poderem extrair informação, conhecimento dos antigos, sabe? E a natureza, ela é a prova da comprovação da Bíblia, Exatamente. Né? Se você pegar muitas coisas, né? O lançar de uma semente, a forma como ela cresce, inclusive até o método lá que eu falei, né? O método FANT, eu retirei da Bíblia. Tem uma passagem lá que eu não lembro exatamente agora, cara. Acho que deve ser em Salmos. O justo florescerá como a palmeira. Sim. E crescerá como o cedro do Líbano. E aí eu fui me perguntar como é que isso funciona. E aí eu fui entender que a palmeira, ela tem um processo de que toda vez que o vento bate, ela se dobra e ela puxa todos os nutrientes de baixo e joga para as folhas. Então, se não tiver o vento, ela não vai florescer, porque não vai ter esse movimento dela. Sim. Então, tanto que você for ver nos desenhos, a palmeira é uma das árvores mais seguras, né? Sabe, na ilha que bate o vento, ele se segura numa palmeira. Exatamente. É exatamente por conta disso, porque é uma árvore forte. Sim. E aí eu fui tentando entender. Eu falei, agora deixa eu ir pro cedro do Líbano. Aí eu desenvolvi o método FANT, que é o fortalecimento, ambiente, maturidade e o transbordo. O que isso significa? O cedro do Líbano passa 0 aos 10 anos se enraizando. Sim. Você olha para a semente, joga lá e fica esperando o decorrer do ano, você não vê nada crescendo para cima. Quem tá do lado de fora, o pessoal começa a ficar doido. Fala assim, nossa, mas tô vendo resultado nenhum. E às vezes na nossa vida é isso. Enquanto você tá no processo de fortalecimento, as pessoas vão estar tentando enxergar aquilo que tá em cima da terra. Sim. Só que aquilo que tá em cima da terra vai ser o resultado daquilo que você fortaleceu. E o fortalecimento, por exemplo, quer ser um advogado? Começa a estudar. Quer ser um médico bem-sucedido? Seja o melhor naquilo que você faz. Seja o melhor naquilo que você faz. Fortifica. Sim. E aí onde vai entrar depois o processo do ambiente. Os estagiários fazem muito isso. Começa a caminhar com quem é advogado para se tornar advogado. Começa a estar no meio disso para aprender mais. E então, por que o ambiente? Porque o cedro do Líbano ele vai crescer até um determinado ponto que o próprio ambiente vai proporcionar isso para ele. Por quê? Se o ambiente for pequeno, imagina uma árvore que foi crescida dentro de um vaso, ali vai limitar ela. É verdade. Agora, se ela estiver num espaço onde ela tem liberdade, onde ela vê outras pessoas que são como elas crescem, ela vai aprender. Então, imagina a vida de um empreendedor andando com pessoas que estão indo para um próximo nível, um ajudando o outro. Agora, imagina só, você, mas as pessoas não me valorizam.
Às vezes o local no qual você está inserido não vai te valorizar com aquilo que você carrega. Jesus não fez milagre na cidade onde ele nasceu. Ele era reconhecido apenas como filho da Maria. É verdade. Ele precisou sair, ele precisou ir para fora. E às vezes Deus tá chamando alguém lá e fala assim, ó, você tá na hora de você sair, tá na hora de você ir pra fora. Eu tô te fortalecendo, mas tá na hora de você sair. Ah, mas Senhor, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí entra a passagem de Elias lá, né, que ele deu ordem aos corvos. Ele falou assim, ó, já dei ordem aos corvos, vai lá. Vai lá, só segue o que eu tô falando. Elias foi, então imagina se Elias não obedecesse. Nossa. Deus já deu provisão pra muitas pessoas. Você já pegou, já digita amém aí nesse YouTube, que pelo amor de Deus. É verdade. Deus já providenciou tudo pra você. E ele tá só esperando você caminhar com aquilo que ele falou. Forte. Eu fosse você, eu sentava o dedo no like. Porque tá incrível isso daqui. Já deixa nos comentários também. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva no canal. A gente já tá trazendo convidados incríveis nesse podcast. Fechou? E, Denner, é sobre isso, cara. E me fez lembrar também, né, de uma passagem, né, que, inclusive, eu faço uma célula lá em casa. Legal. Célula é magnífico. Quem não participa ou quiser saber mais, chama no direct que vai saber aí. E é magnífico, fantástico. Aí a gente falou o seguinte, sobre a passagem de Jesus quando ele passou sobre as águas, andou sobre as águas. Olha que interessante. Quando Jesus estava andando sobre as águas, aí estavam os discípulos ali, né, com medo da tempestade. Meu Deus, e agora quem já vai fazer? Aí Jesus passando e tal, aí Pedro, né, o Pedro, ele que é mais corajoso, tá ali, ele fala, sanguíneo, né? Falou, Jesus, se é você, manda-me até você. Aí Jesus fez o que pra ele? Vem. Só falou pra ele ir, não é verdade? E ele foi. Toda a coragem, ousadia, saiu do barco. Só que olha que interessante. Ele deixou as distrações à sua volta. A tempestade, o barulho, as coisas. Ele fez afundar. Sabe? Quando ele afundou... Bateu a dúvida. Será? Será que é pra mim isso? Será que eu devo continuar? Não é verdade? E a gente passa por isso, cara. Poxa, quem nunca começou alguma coisa e no meio do caminho pensa, poxa, mas será que eu devo ir até pra frente? Será que eu devo continuar com isso? Sabe? E ele cai, ele afunda. Só que quando ele afunda, Jesus ele tá lá pra erguer a mão. E você sabe que a dúvida é semente do diabo. A dúvida é semente do diabo. Verdade. Então, todas as vezes que Deus te chama para fazer algo, o diabo ele vai tentar lançar uma dúvida. Exatamente. Ou te fazer olhar para trás. Exatamente. Porque quando você olha para trás, você não consegue caminhar para frente. Exatamente, igual a mulher de Ló. Ela olhou para trás e se virou uma estátua de sal. Duvidou. Cara, nossa, sensacional. Tem um livro que é interessante, até indico para vocês, que é O Mais Esperto que o Diabo. Nele tá todas as estratégias que o diabo utiliza, cara, pra doutrinar as pessoas. Toda a estratégia, tudo aquilo que, cara, de manipulação. Uma alienação pura. Uma alienação pura, você vê? Cara, e é fantástico demais. Porque, assim, ele vem com as suas artimanhas, né? A astúcia, né, do inimigo. Mas olha que interessante, né? Voltando nessa parte quando ele afundou, né? Jesus, ele tava ali pra erguer a mão. Só que se ele tivesse continuado, cara, Jesus ele também ia estar lá, sabe? E eu tinha trazido essa analogia de que, independente, quando você começa algo, se você não conseguir terminar, Jesus vai estar lá pra te erguer a mão. Só que quando você continuar, você conquistar aquilo que você quer, Jesus também vai estar lá. Ou seja, começa, independente da situação, cara, começa. Exato. Vai com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem hoje. Coloque em prática, sabe? Porque, cara, já tem tudo, sabe? Se você não conseguir, Jesus vai estar lá. Se conseguir, Jesus também vai estar lá. Então, cara, não tem que ficar pensando, sabe? É começar, é agir, na verdade. Aí a pessoa, quando ela dá a abertura pra semente do medo, aí implanta, né? Aí começa a enraizar na cabeça e não consegue se desenvolver. E aí, todas as vezes que ela fala assim, eu tenho um projeto, quero tirar do papel, mas aí fica o e se? E se? O e se é dúvida, começa a tirar o e se. Começa a pegar o teu projeto e toda vez que você falar e se, você tira, começa a remover. Sim. Assim, vou criar um projeto que vai ajudar muitas famílias. Então, não coloca, e se eu não tiver dinheiro? E se eu não conseguir conciliar o que eu faço hoje, meu trabalho, com essa ação? Exatamente. Começa a tirar o e se, começa a projetar, a fazer. Porque Deus, quando ele chama Abraão, ele não fala o como. É um negócio muito interessante, que Deus fala assim, eu tô te chamando aqui para ser pai de multidão. Sim.
Aí fala lá, o Leste Lerrar. E aí ele chama Abraão, né, pra sair, mas ele não fala, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, porque se falasse, meu amigo, acho que ele não ia, não. Exatamente. Porque se mostrar, acho que o meio do caminho não vai. Não ia, cara, não ia. E aí é assim, né, cara, a gente primeiro começa, tipo, a gente não tem um plano detalhado, né, na verdade. É igual emagrecer. Esse dia eu tinha um amigo que ele me chamou e falou assim, cara, eu preciso que você me ajuda a estruturar um negócio aqui, eu quero vender esse produto. Eu falei, tá, me apresenta ele. Eu tô estudando o PNL e eu quero explicar para as pessoas como fazer roteiro. E aí eu falo, mas qual que é a transformação que você quer gerar? E aí ele começava assim, eu quero ensinar esses roteiristas através da PNL. Eu falei assim, não, é isso que você tem que apresentar. Aí eu dei 2 suposições para ele. Eu falei assim, olha, fala para mim qual dos 2 produtos você compraria. Emagreça 10 quilos em 30 dias ou emagreça fazendo 20 polichinelo, 20 flexão e algum outro exercício. Sim. Aí eu falei assim, o do 30 dias. Eu falei, mas por quê? Porque é algo que vai tocar na minha dor. Eu falei, exatamente. Então, você precisa entender que o seu produto precisa tocar na dor do cliente e tem que ter uma transformação. E se você não conseguir apresentar isso, ninguém vai comprar, cara. As pessoas hoje, elas querem saber se aquilo que você está oferecendo para elas vai trazer retorno financeiro ou não. Então, eu ficava perguntando para ele ficava dando volta. Inclusive, eu gravei até um stories ontem. Eu falei, cara, você quer trabalhar com produtos no YouTube, mas por quê? Ele, eu quero postar vídeo no YouTube. Sim. Eu falei, mas por que você quer postar vídeo no YouTube? Ele, eu quero ser reconhecido. Eu falei, mas por que você quer ser reconhecido? Ele começava a falar um monte de outras coisas. Eu falei, cara, você só tá dando volta. Caraca. E eu vou te falar pra você que existe um caminho que era só você ir reto que você chega lá. Sim. E qual que era o caminho? Ele falou, eu quero remunerar com isso. E eu falei, exato. E às vezes a gente fica achando que é errado a gente remunerar com alguma coisa. Mas na verdade, cara, você tá entregando um serviço, você tá ajudando outras pessoas. Exatamente, cara. Então, se você tem um produto e que é entregável para as pessoas, não tem por que você cobrar. Aliás, não tem por que você não cobrar. Exatamente. E eu falei para ele, você precisa falar assim, então eu quero ter recurso financeiro. Então, imagina só, o cara que vai aprender aquilo que você quer entregar, o que ele precisa entender? Qual é a transformação que você leva? Então, você vai colocar lá, você que quer aprender a como entregar conteúdos de qualidade no YouTube, roteiros lucrativos que deixam seus vídeos viralizarem. Vai chamar mais atenção do que você ficar falando assim, você vai aplicar a PNL. PNL é coisa técnica. É verdade. E é chato, cara. Eu, quando começo a falar de PNL com alguém que não entende, o cara, eu fico, mano, deixa eu parar aqui, porque senão a pessoa não vai entender. Não vai entender. Ela vai achar eu como um cara chato. Sim. E a PNL é o processo, né, de você fazer perguntas pra pessoa, né? A PNL, ela se engloba em tudo. Tudo, até em questão cristã também. Muitos falam, tal pessoa criou a PNL, Joseph Conner criou o livro. Não. Quem criou a PNL foi Deus. Em João capítulo 1, Deus diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo, a palavra. Sim. Programação neurolinguística. Programar o cérebro, neuro, através de palavras. De linguagem. Então, o código binário computador foi criado baseado na mente humana. E aí você pega os códigos binários, que são os números, é a programação do computador. Sim. Do cérebro, palavras. Então, quando você vai querer tirar bloqueio, você tem que usar palavras positivas. Exatamente. Entende? Então, aí só pra você ver como é engraçado, códigos binários e no ser humano é códigos binaurais. Binaurais, sim. Porque são bem semelhantes e eles funcionam da mesma forma. Sim. E aí Deus diz lá no princípio, né? No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Você vai entender. O que é algo sem forma e vazio? Algo que não tem organização. Exato. E quando Deus diz que haja luz, que luz era essa se o sol foi criado só no 3º dia? Consciência. Era Deus dizendo que aqui haja a minha presença, porque lá tinha as trevas que cobria a face do abismo. Então ele diz que aqui haja a minha presença. Então ele está dando o primeiro comando, que aqui esteja a minha presença. Quando você pega uma pessoa que está com a vida desorganizada, cheia de dívida, é a ausência de Deus. Exato. É a ausência de Deus em determinadas partes, por exemplo, o conhecimento. Exato. E aí você vê lá Salmos, acho que é Salmo 128, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que ilumina o meu caminho. Sim. Então, a lâmpada não é a luz. A lâmpada, ela é a ferramenta. A palavra, ela é a ferramenta. Deus é a energia. Ele que é
o conhecimento que eleva. Sim. Então, a palavra de Deus é o conhecimento correto para aquilo que você passa com dificuldade. Então, se você tem um problema sobre algo, você precisa buscar isso em uma outra pessoa que carrega isso. São chaves da vida. Forte. Muito forte, de verdade. Cara, então, a PNL ela já começou daí. Sim. Nossa, que incrível. E eu percebo uma coisa assim, você, todas as pessoas que for conectar com você, quando você for prestar um serviço ali, né, você sempre vai fazer esse processo, né, de entender, né, a parte, o que a pessoa pensa, né? Você vai fazer primeiro o processo de PNL, né, entender as emoções. Tem que analisar tudo? Tem que analisar tudo, ou seja, a pessoa tá... É um prato cheio. Até pra gerar conexão também, cara, eu uso a PNL para mim trabalhar posicionamento, muitas outras coisas, o resto eu deixo que Deus faça. Por exemplo, se fulano me chamou para fazer um projeto e falou que vai ser lucrativo, eu falo, Deus, é para mim ou não? E aí Deus vai tocar no meu coração e vai falar. Muitas pessoas falam, mas como é que Deus toca? Deus vai deixar o seu coração em paz sobre aquilo que estão lhe oferecendo. Sim. E aí, se o seu coração tá te deixando fora daquilo, por isso é muito bom você estar alinhado com Deus. Exato. Porque se você não estiver alinhado com Deus, quando a oportunidade chegar, o prato do inimigo, ele vai lançar aqui e falar assim, ó, isso aqui é um prato delicioso. E muitas das pessoas, inclusive aqui em Alphaville, entra aqui que você vai andar de Ferrari, você vai ter um apartamento duplex, mas a pessoa ainda não mostrou o projeto, não mostrou no quanto isso vai ajudar outras pessoas, não tem propósito. Exatamente. E eu vejo muitas pessoas, isso aqui é para muitos moradores de Alphaville, muitas pessoas aí caindo em golpe por conta disso. Muitas pessoas usam trabalhos como pirâmide, para poder pegar as pessoas que estão mais em estado de vulnerabilidade, pessoas que vêm de fora. Imagina só, uma pessoa sair do Acre, uma pessoa sair de Manaus, uma pessoa sair da cidade natal dela, vir aqui para Alphaville, imaginar que ela vai ter uma realidade totalmente diferente, aí vem um pilantra em Alphaville que quer criar uma pirâmide, quer ganhar dinheiro na base, na custa dessas pessoas, ou seja, são pessoas sem propósito. E essas pessoas usam muito esses negócios de viajar, você vai andar de iate, mas cadê o propósito? É verdade, tem que analisar, porque tem muita gente às vezes que usa o nome de Deus para poder aplicar golpe nas outras pessoas. E aí a pessoa que está em estado de vulnerabilidade, ela tá com uma caixinha muito fora, então tipo assim, imagina só, dentro desse copo aqui tem o quê? Tem água. Então a pessoa vai ser baseada nisso, podia ter outro copo aqui com refrigerante. Então, o refrigerante se torna referência. O que eu estou querendo dizer com isso? Você carrega aquilo que está dentro de você ali. Exatamente. Então, você veio de Manaus, você vai vir com aquilo que você carregou de lá. Você chega aqui, você vai ver outra realidade. Exatamente. Então, a realidade aqui de Alphaville é entender que tem pilantras, tem pessoas que realmente vão estar dispostas a te ajudar, mas vai ter pessoas que vão usar o nome de Deus. A pergunta é, como é que eu faço para diferenciar? Se conecta na fonte. Forte. É sobre isso, gente. É sobre isso. Assim, fico sem palavras de dizer, porque é a verdade. Quando você tá em Alphaville, a gente precisa abrir os nossos olhos, né? Pra identificar quem é quem, não é verdade? E, cara, a gente tá chegando no final, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas ainda. Quais são os seus próximos projetos? Se tem algum em mente? Tem alguma coisa alguma agenda aberta? Show. Como que é? Cara, de agenda eu trabalho como palestrante de inteligência emocional. Legal. Né? O pessoal me chama e aí eu só vou. Eu não tô com o objetivo assim de lucrar com isso, né? Então a pessoa fala, eu pago, vem aqui, faz a palestra, eu entrego o conteúdo e vou lá. Agora, em questão de projeto, eu tô pensando em criar o meu movimento, agitar mais pessoas que querem aprender a ganhar em dólar, mesmo morando no Brasil. E que quer entender como realmente esse mercado funciona, entender como que ela pode trabalhar editando vídeo para as pessoas lá fora, né? E ganhar também dólar. Claro, para quem é novo, vai precisar entender como que funciona o passo a passo. Tem gente que quer pular etapa, só porque está indo para os Estados Unidos, quer entregar um vídeo meia boca e quer ganhar em dólar lá e acaba se queimando. É verdade. Você precisa, como aquilo que eu falei, né? Você precisa semear na vida das pessoas que estão lá fora, você precisa gerar valor, porque elas são pessoas fundamentais que podem te estruturar lá fora. Exatamente. Cara, que top. A gente tá iniciando um projeto agora na igreja, né? De chamar outras pessoas, né? Eu acho top isso.
você quiser. Opa, tô dentro. levar uma palavra, cara. Nossa, super bem-vindo. É muito top isso, cara. E outra coisa também, você falou da mentoria que você tem, né? Que é o método que você usa, você aplica nos seus clientes, nos seus mentorados, isso. Isso, eu uso muito da inteligência emocional com alguns clientes que querem fazer posicionamento, que às vezes eu enxergo que a pessoa, ela quer posicionar a empresa dela, mas eu acabo encontrando alguns problemas emocionais. Aí eu consigo até dar algumas mentorias particular ali também. Legal. Nesse requisito. Trabalho também com consultoria de posicionamento para as pessoas que querem colocar suas marcas no Instagram, entender como o Instagram funciona, por que tem vídeos que viraliza, por que tem vídeos que não viraliza. Sim. Então eu acabo dando essa consultoria. Legal. E questão também falar sobre cores, questão de como a logo ela pode ser atrativa também para o negócio. Legal. E essas coisas. Bacana. E como que as pessoas te encontram? Cara, para quem quiser me encontrar, ela pode ir lá no meu Instagram. Eu sou Denner Dark. É Dark com C, D-A-R-C. Vai aparecer aqui embaixo para vocês acessarem. Fechou? E Denner, assim, cara, uma mensagem final, cara, que você deixaria para essas pessoas, sabe? De tudo que a gente falou aqui. Só que se você pudesse tirar uma coisa para você passar para essa pessoa que nos assiste agora, o que seria? Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E independente de qual seja a sua religião ou daquilo que você acredita, existe uma verdade. Talvez você pode substituir o nome Jesus por várias outras coisas. Tem gente que usa universo. Mas a verdade, ela é única. A verdade não tem como ser mudada. A mentira, ela é criada a várias outras realidades. Mas a verdade, ela é uma só. Show, maravilha. Denner, foi um prazer, cara, ter você aqui. Tamo junto, cara. E futuramente tem muitas coisas ainda, porque acredito uma coisa, é isso, cara, quando a gente tá com pessoas certas, no lugar certo, cara, existe algo gigantesco nisso. Existe algo sobrenatural e faz dar certo, né? Quando Deus, ele tá no negócio, cara, todas as coisas dão certo. Sabe? Se tiver alguma dúvida, poxa, Deus tá no negócio, é isso, vai pra cima, cara, não para. É isso. E, cara, é isso, eu quero... E esse é pra você que ficou até o final, eu agradeço a sua presença, já curte esse vídeo, comenta e já manda para seus amigos empreendedores, pessoas que precisam mudar a sua mentalidade e aprender um pouquinho mais, né, gente? Porque é isso, a gente cresce aprendendo coisas novas. Agora, olhando para essa câmera aqui, eu agradeço, até a próxima, falou! Maravilha!